Bom, galera, hoje eu estou aqui com o Thiago, E aí, pessoal? já formado em engenharia mecatrônica, já atuando na área, né? A gente vai ter uma conversa aqui com ele, fazer algumas perguntas sobre o tema, vai ser bem legal. Quais eram suas expectativas para já no curso, quando você entrou, assim, as suas primeiras impressões? Olha, eu imaginava que a gente teria um pouco mais de experiência prática dentro da grade curricular do que a gente realmente teve. Eu já esperava que tivesse um rigor científico, muitas matérias, muito cálculo, muita programação, mas eu imaginava que a gente teria, com parte da estrutura curricular, um pouco mais de laboratórios e de experiência manual mesmo. Me frustrei um pouco nesse sentido, mas ao longo do curso a gente tem oportunidade de trabalhar com áreas, com equipes de competição, com projetos de iniciação científica, projetos de extensão, que melhoram um pouco a nossa vivência e o nosso conhecimento, né, de fato, daquilo com que a gente está estudando. Justo. Até no começo, pra gente que está começando agora, é meio massivo, assim, é muita matéria, muita matemática, muito cálculo, né? Sim. Mas passando disso, né, do Vai começo melhorar, aí vai melhora, melhorar. a gente tem a fé. Eu também queria saber como que foi a sua jornada durante o curso mesmo. Como que, se você apanhou muito, se você foi uma pessoa que conseguiu passar por mais tranquilidades, como foi? Então, assim, desde a época da escola, eu diria que, assim, de início, eu queria comentar que eu sou filho de dois professores, né? E eu sempre tive uma boa rede de apoio dentro de casa. Então, para mim, o estudo ele sempre foi associado a prazer mesmo. Então, eu sempre tive prazer por estudar, por aprender coisa nova. Uma sensação assim de realmente me deslumbrar com o conhecimento. Então, a faculdade ela veio como uma porta a mais nessa relação. E eu consegui me dar bem na maior parte das matérias, com muito esforço, mas eu conseguia ver sentido naquilo que eu estava estudando. Mesmo quando não parecia ter sentido, eu tinha uma certa fé, sabe? E isso eu acho que valeu muito a pena, assim, no longo prazo. Eu tive muita dificuldade com programação, porque na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, eu nunca tinha tido contato nenhum com programação. Eu imaginava que tinha a ver com, eu sei saber mexer no Excel, sei saber editar documento no Word. E não necessariamente, né? Programação você está falando com uma máquina mesmo. E esses programas de mais alto nível, né? Eles são um pouco mais facilitados. Você tem um mouse, vai ter momentos que você vai programar, você não vai ter um mouse, você vai ter um teclado que talvez funcione, talvez não. Então, assim, tem um conjunto a mais de dificuldades que a gente encontra nesse gap, né? Nessa distância entre ensino médio e faculdade, que assusta bastante. Então, programação, para mim, foi e continua sendo até hoje. Eu trabalho hoje um pouco com programação também, mas mesmo trabalhando com isso, ainda é um tema que me dá medo, né? Então, assim, mesmo trabalhando na área, eu ainda tenho um pouco de medo de programar. Justo. Querendo ou não, é uma área que a gente não tem tanto contato mesmo antes da faculdade, de fato, né? Porque as escolas não têm projetos extensivos, geralmente. Isso a grande maioria não. Complica bastante a nossa vida aqui, mas é bem legal. Bom, foi um prazer fazer essas perguntas para você. Você respondeu muito bem. Agora eu vou passar minha palavra para o João para fazer a parte 2 da sua entrevista, tudo bem? Segundo bloco. Obrigado, Giovanni, pela palavra. Eu vou aqui falar com o Thiago sobre o segundo bloco. Então, Thiago, fale sobre alguns projetos que você mais se orgulha de ter feito. Olha, assim, minha trajetória na faculdade, eu diria que do primeiro até o terceiro ano e meio de curso, foi muito focada em fazer disciplinas. Então eu acelerei o máximo possível de disciplinas do fluxo. Cheguei aí no meu quarto ano de curso com 75 mais ou menos por cento da carga horária integralizada. Aí no final do sétimo semestre eu comecei a pensar sobre TCC e comecei a procurar temas de TCC que me interessassem. E aí nessa área eu encontrei o grupo Ereco, da professora Carla Coic e da professora Diane. E nesse grupo surgiu a oportunidade de trabalhar com o tema de robótica modular, especificamente com robôs Cobra. E eu entrei em contato com elas, a gente definiu um cronograma de pesquisa e eu comecei a participar tanto da equipe do Robô Cobra como de maneira
levemente agregada ao grupo Ereco mesmo de extensão. Nesse grupo a gente desenvolveu um robô cobra modular de 12 módulos. A gente publicou 3 artigos, um deles no Congresso Internacional de Robôs que andam e escalam, chama CLAWAR. A gente publicou também numa revista que chama Sensors, e a gente publicou no Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica do ano de 2023. Em 2 desses, no CLAWAR e no COBEM, a gente fez a apresentação presencial, e no final de todo o processo a gente também conseguiu entregar na forma de TCC o robô cobra pronto e funcionando. Ele hoje em dia está guardado na sala do Ereco ali do lado, e as pessoas que estiverem interessadas podem visitar a equipe e conhecer o robô cobra. Para além disso, no meu estágio eu tive a oportunidade de trabalhar com simulação de reservatórios de petróleo e gás no Laboratório de Automação Offshore do professor Eugênio Fortaleza, do Departamento de Engenharia Mecânica. Lá eu consegui melhorar bastante a minha habilidade de programar e de integrar a multiplicidade dos conhecimentos da engenharia, né? Então, ao mesmo tempo que a gente trabalhava com programação pura, a gente trabalhava com sistemas de controle e com algumas coisas que, em geral, a gente só vai ver no final do 6º, 7º, 8º semestre. Então, foi uma experiência muito boa nesse sentido. Esses 2 grupos, tanto o Laboratório de Automação Offshore quanto o Grupo Ereco, eu acho que melhoraram muito a minha experiência dentro da faculdade, em termos acadêmicos e como profissional, de maneira geral. Muito legal, viu? Assim, no curso, você sentiu que o curso é muito pesado, né? Você se estressa muito. Isso afetou, de alguma forma, a sua saúde, algum relacionamento? Com certeza. Eu comecei a faculdade em 2019, fiz o meu primeiro ano presencial. No meu 3º semestre veio a pandemia, e a pandemia levou, além de muitas vidas e de muito sofrimento, ela levou um bom pedaço do meu curso, né? Então, assim, do 3º até o 6º semestre, mais ou menos, eu fiz tudo online. E durante esse período, eu fiquei muito sozinho e não procurei um diagnóstico, mas eu me senti, em certos momentos, assim, num poderoso estado de apatia e de desesperança com a vida, que, de certa maneira, as pessoas podem chamar de depressão, né? Não procurei um diagnóstico, então nunca saberei. Mas eu, após voltar da pandemia, ainda estava com muitas sequelas, né? Assim, foram muitos parentes que morreram, e muito sofrimento, e a minha volta, no Brasil, de maneira geral. E eu cheguei aqui e eu notei uma grande perda, assim, nas minhas habilidades sociais e uma certa dificuldade de me conectar com as pessoas, e eu comecei a ver a faculdade, e talvez de maneira... eu fui obrigado a ver a faculdade como algo além de um lugar onde você vai para fazer matérias e entregar trabalhos. E aí foi nesse momento que eu comecei a fazer aulas de forró. Eu fiz aulas de forró ali no ICC, comecei a fazer com os professores Érico e Roberta, e aí eu fui me apaixonando pelo forró, e aí eu fiz aula com basicamente todos os professores, né? Fiz com Felipe Paloma, fiz com Ellen Breno, fiz com Flávio Letícia, e participei de vários grupos, e tornei o forró uma das minhas atividades aqui na faculdade. Então, nos momentos de almoço, né, de meio-dia até as 2, eu costumava almoçar e fazer uma aula de forró. Isso me ajudava, eu conseguia conversar com as pessoas, e eu me movimentava, né, que era uma coisa que acabou que faltou um pouco ao longo da graduação. A gente foca muito em entregar trabalho, em desenvolver e fazer, né, toda a parte de engenharia, e esquece que aqui é um corpo humano, né, que precisa de cuidado. Então, fazer aula de forró me ajudou muito nesse sentido e melhorou meu desempenho nas outras matérias. Recomendo. Além dos conhecimentos técnicos, quais habilidades interpessoais você desenvolveu durante o curso? Eu diria que os cursos de engenharia, em geral, eles são marcados, de maneira maior ou menor, por um certo grau de medo das pessoas. Então, eu acho que, na média, as pessoas da engenharia elas são menos extrovertidas do que os outros cursos. E isso é um pouco prejudicial, né? Porque todo grande trabalho, toda grande construção que foi feita no mundo foi um trabalho em grupo, né? Então, a gente tem
essa cultura de pensar muito no lobo solitário, no Linus Torvalds, por exemplo, que fez o Linux, que fez o Git, né? Eu fiz o Linux, eu fiz o Git sozinho no meu apartamento. A Amazon, eu fiz a Amazon sozinha na minha garagem. Mas assim, para além do mito da criação das empresas, o que a gente vê na realidade é que todo grande trabalho ele é feito em grupo. Então, aprender a trabalhar em grupo, aprender a conversar com as pessoas e tentar resolver problemas na medida da dificuldade individual de cada pessoa é uma coisa que facilita muito a vida do engenheiro. Até porque grande parte das pessoas que se formam em engenharia acabam assumindo cargos, pelo menos na teoria, né? O engenheiro, ele é a pessoa responsável por coordenar trabalhos de outras equipes, né? Então, assim, tem a parte da engenharia mais focada com a construção, o desenvolvimento, mas, em geral, a manutenção, ela fica para os cargos de natureza técnica. Os cargos de engenharia ficam na parte de projeto e ficam na parte gerencial. Então, aprender a lidar com pessoas é muito importante, é uma coisa que costuma faltar na engenharia. Muito obrigado, Thiago, por ceder do seu tempo para responder algumas nossas perguntas. E agora eu vou passar para o Rafael. Bloco 3. Obrigado, João, pela palavra. Vamos continuar aqui a entrevista. Olhando para trás, assim, das matérias e do curso, qual as habilidades você achou mais valiosas, assim, que você usa no dia a dia hoje? Olha, por incrível que pareça, apesar da minha imensa dificuldade com programação, hoje em dia no meu trabalho, eu sou supervisor de pesquisa no IBGE, né? Sou tecnologista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O conjunto de habilidades que mais me auxilia hoje no trabalho é a programação. Então, assim, especialmente programação em alto nível. Hoje em dia eu não trabalho tanto programando diretamente máquinas, mas eu trabalho muito com essa análise de dados, né? Então, eu recebo documentos e eu, como supervisor, eu preciso avaliar a qualidade do trabalho que está sendo executado nas agências do IBGE. Então, para verificar essa qualidade, eu consigo criar certas rotinas e automatizar certos processos que melhoram a qualidade ou que devolvem os questionários para as agências, garantindo que o trabalho seja bem executado e que as informações fornecidas sejam coerentes, né? Tudo isso através de programação. Como a engenharia mecatrônica é muito vasta, assim, no geral, para você achar o seu nicho, assim, foi muito difícil ou você acha que você se encontrou, assim, muito rápido? Olha, acho que desde o começo do curso eu sempre tive um apreço especial pela robótica, mas eu sempre tive, e até hoje eu tento ter essa mentalidade de que talvez eu não conheça tudo e que eu estou sempre pronto para conhecer coisas novas, né? Então, na engenharia eu acho que foi a mesma coisa, assim, eu comecei já querendo trabalhar com robótica, aí eu tive esse baque inicial de programação e eu fiquei tipo, nossa, cara, eu vou ter que programar o robô, meu Deus do céu. E aí, eu acho que ao longo dos 3 primeiros anos, ou dos 2 primeiros, eu estava muito focado nas ciências puras, então matemática, cálculo, eu achava transcendental, assim, era incrível quando eu conseguia fazer as coisas. Quando eu não conseguia era horrível, né, mas assim, eu senti que eu conseguia desenvolver nessas matérias de cálculo. E aí eu acho que ao longo do meio do curso, me apaixonei um pouco pela engenharia mecânica. Do final do curso, do meio para o final, eu gostei muito da engenharia elétrica. Tive muita dificuldade na área de controle, mas ainda assim eu gostava muito da ideia de conseguir visualizar realmente as aplicações do controle, em controle de altitude, em controle de nível. Tudo isso era incrível, assim, e até a programação, que me acompanhou do começo ao fim, me atazanando e destruindo a minha autoestima, mas eu conseguia muito ver sentido nas coisas que eu estava fazendo, e isso me ajudou muito, assim. Então, os gostos, eles mudaram muito ao longo do tempo, mas eu comecei e terminei fazendo robótica, né, então teve essa coerência, mas foi uma rigidez permeável, né, de escolhas. Então, robótica, mas eu estava fazendo tudo que dava. Eu queria saber sua opinião sobre uma pós-graduação, assim, se você acha essencial, se acha recomendável ou depende do seu objetivo no mercado? Eu sinto que a busca por qualificação, ela é louvável em todos os sentidos, né? Então, assim, independente do que você queira fazer, continuar buscando conhecimento é sempre importante.
se esse conhecimento vem na forma de uma pós-graduação stricto sensu ou lato sensu, ou num curso técnico, que é uma coisa que em geral a gente não pensa, né, de fazer um curso técnico depois de você ter feito uma graduação, como se existisse uma escada, né, em que tem uns degraus, só que são coisas diferentes, são conhecimentos diferentes que você tem aprendendo em áreas diferentes. Então, você começa e faz um curso e faz outro curso e você vai para lugares que você nunca imaginou, né? Então, assim, hoje em dia, por exemplo, dentro do meu emprego é um emprego que valoriza muito o profissional no sentido de qualificação. Então, a gente consegue, por exemplo, quase dobrar o nosso salário fazendo um doutorado, por exemplo. Só que a gente tem aumento de remuneração também por pós-graduação e por mestrado. Isso varia. A escolha do curso específico que você vai fazer depende muito da trajetória que você planeja ter como profissional. Mas a ideia de sempre estar se aprimorando, ela é louvável em qualquer sentido e em qualquer profissão que você adote. Eu queria saber da sua procura pelo primeiro emprego e o que você acha que eles valorizaram mais no seu currículo, assim. Olha, encontrar emprego, encontrar estágio é um processo profundamente desesperador, assim. Na faculdade, eu sempre fui muito focado em fazer matérias, então eu digo que eu sou um fazedor profissional de prova, né? E isso acho que moldou um pouco tanto a minha trajetória acadêmica quanto a minha trajetória profissional. Então, eu tenho colegas que, por exemplo, hoje trabalham na Embraer, ou no iFood, ou em empresas da área de defesa, de vários lugares, indústria de material bélico brasileiro, por exemplo, enfim, áreas muito diferentes, né? E essas pessoas, o que eu vejo nelas, em termos assim se você quer trabalhar na iniciativa privada, é importante que você comece a procurar estágios mais cedo, porque o pessoal valoriza isso com intensidade um pouco maior do que a intensidade que eu levei para minha vida na parte de concursos públicos, né? Então, por ser um fazedor profissional de provas, acabei me julgando mais adequado para trabalhar com concursos públicos, também por conta da questão de estabilidade, de ser um servidor estatutário. Isso me gerava uma certa segurança e eu sou uma pessoa um pouco medrosa nesse sentido, então acabei escolhendo seguir pela área de concursos públicos, né? Então, eu hoje em dia trabalho no IBGE, passei no concurso nacional unificado do ano passado, mas eu acho muito interessante as experiências que eu tenho de colegas, né, da faculdade que trabalham hoje na iniciativa privada, por exemplo. São caminhos diferentes e acho que depende muito da sua estrutura de vida e de como que você visualiza a sua carreira ao longo do tempo. Eu, até agora, não sei como vai ser, né, nos próximos 5 ou 10 anos, mas até agora, para mim, faz mais sentido, econômico e socialmente, estar em um concurso público. Me gera um conforto que me permite ter tempo para fazer outras atividades. Mas vai depender muito das suas escolhas. Obrigado pela entrevista, a gente vai acabando pessoal, aqui. Obrigado.